Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Continuarei com a minha meditação nos Atos dos Apóstolos. Hoje, portanto, eu vou meditar no capítulo 9. O capítulo 9, ele começa com a conversão de Saulo. Depois fala sobre a visita de Ananias e também Saulo prega em Damasco. A igreja cresce, a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas. Mas eu ficarei somente na conversão de Saulo, que vai do versículo 1 até o versículo 9. Versículo 1 até o versículo 9. Vamos então ler o texto e meditar versículo por versículo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O fato aqui, para nós situarmos no tempo, ele aconteceu logo após a perseguição que começou em Jerusalém. Primeiro morre o diácono Estevão, ele morreu apedrejado. E começa então, a partir da morte de Estevão, que está no capítulo 7, começa então a grande perseguição contra os cristãos, discípulos de Jesus, que moravam em Jerusalém. E Saulo, ele era um daqueles que perseguiram os cristãos, a igreja de Jesus, do Senhor Jesus. E ele começou por Jerusalém, Paulo, perseguir quem? Os cristãos. E pode ver que ele começa por Jerusalém, esta perseguição contra os discípulos de Jesus, e ele não para por aí, ele não fica somente em Jerusalém, mas ele parte para regiões distantes de Jerusalém, que é o caso aqui, Damasco. Damasco estava ao norte, fora dos territórios de Israel, mas lá tinha uma comunidade judaica muito grande. Segundo alguns historiadores, a cidade tinha quase 10 sinagogas. Então, sinal de que havia muitos judeus em Damasco. Devido ao fato do cristianismo ter crescido muito e Paulo ele ser um zeloso da lei, ele foi para onde? Para Damasco. Justamente o intuito de Paulo era proteger os judeus contra a seita que tinha iniciado naquele momento, o qual ele julgava que era o quê? O cristianismo. Eles pensavam que o cristianismo era mais uma seita que estava nascendo ali nos territórios de Israel e que isso poderia ameaçar a fé dos judeus por todo o império. Então Paulo vai até o sumo sacerdote, que era o líder religioso da época. Ele consegue cartas, uma autorização para que ele saísse fora dos territórios de Israel e fosse para a cidade aqui de Damasco. Pode vir, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho aqui, ele está dizendo, está referindo-se à pessoa de Jesus. Eles, como Jesus disse certa vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falou isso. Então eles
colocaram tipo assim, um apelido àquele grupo de cristãos ali de Jerusalém e de outros lugares. Então chamavam eles de o caminho, que eram do caminho, que pertenciam ao caminho, que era Jesus. Talvez no intuito de não mencionarem o nome de Jesus, eles apelidaram os cristãos de o caminho, aqueles que eram do caminho, a pessoa de Jesus. E assim, homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Esse era o intuito de Paulo a ir até a cidade de Damasco, no intuito de trazer prisioneiro esses cristãos. O intuito dele era barrar o crescimento do cristianismo, pois os cristãos já eram uma ameaça à religião judaica da época. Isto custou muito caro para o apóstolo Paulo. Lucas, quando ele começa aí no versículo 1, ele diz Saulo, lembrando que Saulo é o mesmo Paulo. Saulo é Saulus, o nome grego é Saulus, e ele é de origem judaica, que é Shaul. Claro que você pegar aqui, no grego tem os dois significados, que é Saulus, que é desejado, e tem também aí o nome hebraico, que é Shaul. Shaul é desejado. Se nós pegarmos o nome Paulo, que aí é o nome de origem oriundo do latim, esse nome do latim, ele é pequeno. Quando o nome dele mudou, houve essa transliteração de Shaul para Paulo, ele deixou de significar desejado para significar pequeno. Então, Saulus, que vem do nome Shaul, do hebraico, é desejado. E Paulo, que vem do latim, significa pequeno, mas é o mesmo homem. E diz que ele respirava. A respiração aí, a palavra grega é empinel. Empinel vamos dizer assim, essas ameaças que Paulo fazia contra os cristãos, essas palavras de destruição, eram os elementos, como está aí na tela, eram os elementos que alimentavam a sua respiração. Isso fazia parte da vida de Paulo, ele respirava isso o dia todo. Ou seja, Paulo não pensava em outra coisa a não ser em destruir a igreja do Senhor Jesus. Por isso que ele respirava. A respiração, ela é essencial na vida de um ser humano. Se um ser humano parar de respirar, imediatamente, alguns minutos depois, ele cai morto por terra. Então, a palavra grega empinel quer dizer o seguinte: como ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, é que isto fazia parte da sua vida. O dia todo ele estava pensando em como destruir a igreja do Senhor Jesus. Interessante é que isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, que anteriormente era um fariseu criado aos pés de Gamaliel, ele um homem muito conhecedor das Escrituras, ele era da tribo de Benjamim, portanto ele era um descendente de Abraão, filho de Israel, e ele era um homem conhecedor das Escrituras e passou a ser um perseguidor da igreja de Jesus. Mas todo esse fato acontecido na vida de Paulo, isto depois refletiu negativamente no futuro da vida dele, porque ele lembrava disso com uma certa tristeza. Vamos ver? Tem alguns versículos aí que está na tela que nós podemos ler. E Saulo, começando pelo capítulo anterior, que é o 8, eu já até meditei nele, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então, Paulo, ele tentava destruir a igreja, entrando pelas casas
e arrastando homens e mulheres e os prendiam. No capítulo 13, versículo 9, o qual eu já disse, vai falar sobre a mudança do seu nome. Todavia, Saulo, que se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Então está dizendo o seguinte, que Saulo, que também se chama Paulo, como eu já disse, Saulo é um nome de origem hebraica, que chama na língua hebraica é Shaul. Shaul significa desejado, e depois o nome dele mudou para Paulo, que é o nome do latim, que significa pequeno. Isso só para justificar porque que no início ele se chama Saulo e depois passou a se chamar Paulo e provavelmente apóstolo Paulo. Pode ver que no capítulo 22, no versículo 4, Paulo, ele cita isso, ele sentia essa tristeza de que no passado ele tenha sido um perseguidor da igreja. Olha aí que diz o capítulo 22, versículo 4. E persegui este caminho até a morte. Novamente ele cita o caminho para as pessoas se identificarem a que ele estava se referindo. O caminho aqui está falando da pessoa de Jesus, está falando dos cristãos. Aqueles que seguiam a Cristo, aqueles que seguiam o caminho eram os cristãos. Então eu persegui o quê? Os cristãos até a morte. Era isso que estava querendo dizer. E persegui este caminho até a morte. Eu perseguia o próprio Jesus, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Isso Paulo já tinha convertido a Cristo, já era um apóstolo, mas ele lembrava isso com uma certa tristeza. Ele tinha sido o quê? Um perseguidor de Jesus. Vamos mais adiante. Capítulo 26, versículo 9. Olha, eu bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Paulo, quando ele converteu, ele diz o seguinte, que quando ele perseguia a igreja de Jesus, ou perseguia o próprio Senhor Jesus, no seu entendimento ele estava fazendo um ato de bondade. Por que ele pensava que estava fazendo um ato de bondade? Porque ele estava destruindo uma seita que era uma ameaça contra os judeus. Então, na cabeça de Paulo, ele pensava que estava fazendo algo de bom para o judaísmo, destruindo o cristianismo, porque o cristianismo significava uma ameaça para a religião judaica. Por isso que, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Então ele pensava que deveria fazer isso. Mas vamos mais textos. Olha, na primeira carta do apóstolo Paulo também, no capítulo 15, versículo 9, ele diz para a igreja de Corinto o seguinte, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, ou a igreja de Jesus. Então, eu não merecia nem ser chamado apóstolo. Por que eu não merecia ter esse título? Porque no passado eu fui um perseguidor dos cristãos. Eu persegui a igreja do Senhor Jesus. Por isso, eu nem merecia ser chamado apóstolo de Cristo. Porque no passado eu queria destruir esta igreja. Então, Paulo carregava isso com ele. Mas vamos ir ainda em Gálatas, aí no capítulo 1, versículo 13, é uma carta do apóstolo Paulo para a região da Galácia, que hoje é o país da Turquia, e ele envia uma carta para os irmãos dessa região. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. A igreja da Galácia, só para vocês terem noção, vou fazer uma análise bem sintética do perfil das igrejas da Galácia, é porque elas tinham aceitado a Jesus, elas estavam caminhando com Jesus, mas em determinado momento judeus estavam disseminando as suas doutrinas, fazendo com que os irmãos que outrora tinham abraçado o cristianismo voltassem para a prática judaica. Eles queriam que esses cristãos conversos agora voltassem para a prática do judaísmo. E Paulo, ele escreve, e no capítulo 1, versículo 13, ele já fala o seguinte, porque vocês já ouviram falar que antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus
e assolava. A palavra assolar e destruía. Então, olha, vocês sabem muito bem, ele está com certeza escrevendo para uma comunidade de pessoas que conheciam a vida de Paulo no passado, a sua conduta no judaísmo. Ele era um homem irrepreensível segundo a lei, porque ele era um observador da lei, e como observador da lei, ele perseguia a igreja de Deus, a igreja de Jesus, e a tentava destruir. Então, por que agora do lugar que ele saiu, por que agora os irmãos da Galácia estavam querendo voltar para a prática do judaísmo? Então, olha, eu saí de lá, e por que agora a igreja está querendo voltar para a prática do judaísmo? Não, agora nós temos que seguir a Jesus, porque toda a lei ela apontava para Jesus. E agora eu compreendi isso. Paulo leu, agora eu compreendi agora que todo o Antigo Testamento, toda a prática da lei, tudo isso apontava para Jesus. Vamos mais. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso. Ele está falando o seguinte, que ele blasfemava, perseguia e injuriava quem? A igreja de Jesus. A igreja que ele perseguia. Olha, a mim, Paulo, que dantes fui blasfemar, é falar mal, é denegrir. Perseguir, todos já sabem. Injuriar é levantar algo contra um grupo de pessoas. Mas alcancei misericórdia. Olha aí. Mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Paulo, ele fala o seguinte, que eu alcancei misericórdia, mesmo sendo um perseguidor da igreja de Jesus, blasfemar contra ela, injuriar ela, eu alcancei misericórdia, porque a misericórdia é de Deus. Porque eu fiz o quê? Na minha ignorância e na minha incredulidade. Eu agi sem saber o que estava fazendo. Mas agora que meus olhos foram abertos, eu sei o que é a verdade. Na minha incredulidade, na minha falta de fé, eu agi desta forma. E no capítulo 9, versículo 13, futuramente eu vou meditar sobre ele, e para encerrar aí as referências do versículo 1, Filipenses capítulo 3, versículo 6, é uma carta de Paulo também, a qual ele escreveu para a igreja que estava em Filipe, ali na região da Macedônia. Ele diz o seguinte, no versículo 6 do capítulo 3, segundo o zelo aqui é cuidado, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele diz o seguinte, que olha, de acordo com o judaísmo, eu dentro do judaísmo, eu era o quê? Um cidadão zeloso, eu zelava pelo judaísmo, eu zelava tanto pelo judaísmo que eu era um perseguidor da igreja de Jesus, como eu já disse, ele via a igreja como uma ameaça ao judaísmo, então ele perseguia, e segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Paulo, ele era um observador da lei, mas, como nós sabemos, a lei, ela não podia salvar ninguém. Muitas pessoas acham que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. Não, mesmo no Antigo Testamento, a lei nunca salvou ninguém. Se a lei salvasse, não precisaria de ter o quê? O sacrifício. Portanto, durante o período todo da lei, existia o quê? Sacrifício, matança de animais. Então, a lei não salvava. A lei, ela apontava o pecado. Ela avultava o pecado das pessoas. Então, a lei, ela mostrava o quão pecador o ser humano era. Mas que somente o sacrifício na antiga aliança de animais poderia cobrir o pecado, e agora na nova aliança o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Então, mesmo na antiga aliança era necessário o quê? Sacrifício de animais para cobrir o pecado. Então, mesmo no Antigo Testamento, a lei não salvava. Purificava o pecado, cobria o pecado, era o sangue dos animais. Na nova aliança é o sangue de Jesus. Então, a matança de animais da antiga aliança apontava para Jesus na nova aliança. Paulo agora entendeu isso. Então, com relação à lei, ele era irrepreensível. Claro que ela não salvava, mas ela apontava.
Então, ele pediu cartas, prosseguindo aí, eu já li os 2 versículos, vou continuar lendo. Então, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Segundo aí o dicionário, Damasco é silencioso, é o tecedor de pano de saco. Interessante, é uma das mais antigas e das mais importantes cidades da Síria, situada numa planície agradável e fértil na base leste do Antilíbano, tá? Que é a região norte ali de Israel. Então é Damasco. Então ele pegou cartas e se dirigiu para essa região ali. E no intuito de levar preso para Jerusalém tanto homens e mulheres que seguiam a Jesus. Versículo 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, chegando em Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vamos parar por aí. Então, Paulo, nós não sabemos qual o meio que Paulo usou para ir até a cidade de Damasco, já que essa cidade tem mais de 150 quilômetros de distância de Jerusalém. Eu não sei se ele foi a pé, se ele foi a cavalo, o texto não diz. Muitos dizem que ele caiu do cavalo, mas o texto aqui de Atos não fala se ele estava montado em um cavalo ou estava em uma carruagem. Se a Bíblia cala no que se diz respeito ao meio de transporte que Paulo usou para ir a Damasco, eu também tenho que calar. Eu prefiro dizer que ele estava caminhando. Então, falar que ele caiu do cavalo é muito difícil. O texto ele não dá base para isso. O fato é o seguinte, é que ele caiu. De onde, eu não sei. Se ele estava de pé ou montado ou numa carruagem, eu não sei. Mas que ele caiu sim. Diante da presença do soberano Senhor Jesus, ele caiu por terra. Ele teve que se prostrar diante daquela pessoa que no passado todos zombavam, injuriavam, maltratavam quando ele estava aqui na terra, como homem. Quem? Jesus. Eles o insultaram, eles o prenderam, eles o cuspiram e o mandaram para a cruz. Ele foi morto na cruz. Mas ao ressuscitar, Jesus agora, ele se torna o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. Ele que assumiu o trono de Davi. Como disse Pedro no seu sermão lá no Atos capítulo 3, que ele assumiu o trono de Davi, não aqui nessa terra, mas um trono na eternidade. Ele assumiu essa autoridade e, como diz Mateus, no finalzinho do livro de Mateus, ele diz, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer o quê? Pregar o evangelho e fazer discípulos. Essa é a ordem do Senhor Jesus. Então ele assumiu o seu reino quando Herodes, ou melhor, quando Pilatos, ele perguntou para Jesus se ele era rei, ele não negou. Só que ele disse o seguinte, o meu reino não é deste mundo. Que se fosse deste mundo, os meus, ou seja, os seus anjos pelejariam por ele. Mas o reino de Jesus, ele não é um reino visível, territorialmente, físico, mas o reino de Jesus é um reino espiritual, o qual fazem parte todos aqueles que reconhecem ele como Senhor, como o termo grego é kurios, Senhor na sua totalidade, que tem total autonomia sobre a pessoa, de vida e morte. Era assim que era chamado o imperador na época de Paulo e também de Jesus, o Curios, Senhor soberano, e os demais eram chamados de doulos, escravo. Então, Jesus agora ressurreto, ele, o quê? Apareceu para Saulo no caminho de Damasco, e a luz foi tão intensa que brilhou do céu, e ele caiu por terra. Paulo, ele não suporta, o Saulo, não suporta esta luz e não suportou a presença gloriosa de Jesus. E o interessante é que na cabeça de Paulo ele estava perseguindo o quê? A seita dos nazarenos ou os cristãos.
a nova religião que havia nascido em Jerusalém. Na cabeça de Paulo, ele estava perseguindo homens e mulheres que seguiam a Cristo. Mas aqui, olha aí, versículo 5, e ele perguntou, quem és tu? Ele não sabia quem era Jesus. E a resposta foi, eu sou a Jesus a quem tu persegues. Veja bem que Jesus falou assim, olha Paulo, ou Saulo, né? Aqui o termo é Saulo ainda. Lá a partir do capítulo 13 de Atos é que ele passa a ser chamado de Paulo. Mas o Senhor Jesus, olha Saulo, você não está perseguindo somente a homens e mulheres aqui nesta terra, mas você, quando persegue algum dos cristãos, você está perseguindo a mim. Então, você está perseguindo a minha igreja, e eu faço parte dessa igreja, eu sou o cabeça desta igreja. Praticamente Jesus queria, olha, quando você persegue a igreja, você está perseguindo a minha pessoa. Foi nesse momento aí agora que a ficha de Paulo caiu. Olha, então eu não estou perseguindo apenas um grupo insignificante, podemos dizer assim, era minoria em Jerusalém. Eu não estou perseguindo então simplesmente um grupo de pessoas, mas estou perseguindo o próprio Cristo. E versículo 6, mas, agora o próprio Senhor Jesus dá as instruções para Saulo, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Então, naquele momento, ele é instruído para que ele entrasse na cidade de Damasco e aguardasse o que aconteceria com a sua pessoa. E então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Interessante que provavelmente Paulo estava a pé. Por quê? E guiando pela mão. Se ele tivesse a cavalo, o texto diria, e tendo colocado novamente na sua cavalgadura, o guiaram até a cidade de Damasco. Mas veja aí o texto. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Ele, diante da luz do Salvador, Jesus, ele ficou cego. E guiando quem é? Os companheiros de Paulo, eles guiaram ele e o levaram até a cidade de Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Eu vou parar por aqui a minha meditação, porque a partir do versículo 10, ele vai falar a respeito de Ananias, quando Ananias vai ter com Paulo ou com Saulo. Mas o que me chama a atenção nos 9 versículos que nós lemos é que Paulo ou Saulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E o encontro com o Senhor Jesus eu creio que foi dramático, pois não aconteceu de uma forma pacífica. Deus, ou melhor, o Senhor Jesus, claro, Jesus também é Deus, na pessoa da Trindade, mas especificamente aqui fala da pessoa do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele barra a caminhada de Paulo. Aquilo que Paulo estava querendo fazer contra os cristãos, naquele exato momento ali, Jesus, ele cessa aquilo que o Saulo estava fazendo contra a igreja dele. E este encontro foi bem traumático, porque ele saiu o quê? Cego dessa situação. Então a chamada de Paulo, ela foi bem dura, não foi uma escolha tão simples assim. Ele não foi convidado de livre e espontânea vontade para ser um apóstolo de Cristo. O próprio Senhor Jesus veio, interviu, não perguntou se ele queria, não. Aqui Jesus falou assim, olha, Saulo, você quer ser meu apóstolo para pregar para os gentios? Não, nada disso aconteceu, nada.
pode ver que Jesus, ele aparece para Paulo e já vai logo dizendo o que ele deveria fazer. Ele deveria pregar o evangelho. Parece que aqui o apóstolo Paulo ou Saulo, ele não teve muita escolha não, é que Jesus veio, interviu na história dele e falou assim, a partir de hoje você vai ser meu apóstolo, você vai ser aquele que vai pregar o evangelho aos gentios. Claro também que Paulo, ele priorizava a pregação do evangelho para os seus irmãos, ou os judeus, da qual ele fazia parte, de Israel. Ele priorizava, mas o foco principal de Paulo, do apóstolo Paulo, era pregar o evangelho aos gentios. Então a chamada, a conversão de Paulo foi bem traumática, mas que depois ele viu o resultado do seu trabalho. Muitas das vezes a nossa chamada, quando Jesus nos chama para segui-lo, não é muito tranquila assim, mas muitas das vezes ela é traumática. Mas é porque quando o Senhor tem um plano em nossa vida, não importa como nós vamos até Ele, ou como Ele vem até nós e nos chama. O interessante é que quando Ele nos chama, nós estejamos dispostos a caminhar e seguir e fazer a sua obra. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo eu estarei aí falando sobre o nosso irmão Ananias, que orou para a pessoa de Paulo. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo.